O Sem Florestas é um filme que conta a história de uma família de animais lutando para sobreviver após perder metade da sua floresta para um condomínio de humanos comilões. Originalmente, o desenho foi tirado de uma tirinha curta de um jornal e adaptado para uma animação em longa escala. Eu me lembro do jogo de PlayStation 2 desse desenho. Eu me diverti tanto jogando ele, época boa em que os jogos eram realmente bons e divertidos. Era muito legal jogar. Eu passava horas e horas jogando esse game. O meu videogame chegava até a esquentar. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Bom, mas hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades e erros que você talvez não viu nessa animação. Fique comigo até o final para não perder nada e deixa seu like. Dito isso, bora pro vídeo. O filme começa nos apresentando o protagonista, um guaxinim chamado RJ, que rouba comida para sobreviver. Logo na primeira cena é mostrado um prenúncio da animação. RJ tá tentando roubar um pacote de salgadinho de uma máquina, que é o que vai acontecer no decorrer do filme todo. Sem sucesso, ele decide subir até a caverna de um urso que tá hibernando porque ele sabe que lá tem o que ele quer, muita comida industrializada. Repare que ele usa uma mochila ou que parece ser uma bolsa de golfe, e tudo o que ele precisa ele tira dali de dentro. Lembrando muito a Mary Poppins, aquela babá mágica. Ele sobe com a ajuda de um anzol, e a cena não mostra ele guardando essa ferramenta. Mas no decorrer do filme, ele misteriosamente vai usar esse mesmo anzol algumas outras vezes. E a raiz que ele usou para grudar a ponta do gancho simplesmente some. Sumiu! Perceba que mais uma vez o filme nos dá um prelúdio do que vai acontecer. Quando RJ chega lá, ele para na frente de uma placa que diz: "Não alimente os ursos", e a boca do urso está direcionada na cabeça dele, como se estivesse devorando ele. É um sinal de que ele está se envolvendo com um perigo e isso pode terminar muito mal. Bom, após acordar o urso e sua terrível tentativa de furto fracassar, RJ se vê na mão, literalmente, desse urso homicida, que propõe para ele um trato. Se dentro de uma semana ele não recuperar tudo que tentou roubar, ele morrerá. E aí começa o desfecho do nosso personagem, o guaxinim ladrão sem vergonha. A cena corta, então somos apresentados aos demais animais. Uma tartaruga, uma família de porcos espinhos, um esquilo e 3 gambás, sendo 2 da mesma espécie e um de outra, que até esse ponto do filme estavam todos hibernando, o que só serve para narrativa animada, porque na vida real, nenhum desses animais realmente hibernam. Eles acordam e dão de cara com uma imensa cerca viva, que antes do inverno não estava ali. Essa cerca é o que separa esses animais da civilização que está do outro lado. O que seria algo impossível de acontecer na vida real, já que construir um condomínio de casas desse tamanho levaria muito mais tempo do que 3 meses de inverno. Verne, a tartaruga, sendo líder desse grupo, decide atravessar essa cerca viva e ver o que tem do outro lado, mas acaba sofrendo uma terrível onda de ataques por obra do acaso, e decide que aquele lugar não é seguro para os animais. E até certo ponto, ele tem razão. Repare que quando ele vai, ele passa e sai direto no quintal de uma casa. Ele é golpeado por um taco de hóquei no asfalto e cai para dentro da cerca na floresta. Mas curiosamente, ele cai no mesmo lugar de onde ele entrou, na frente do grupo de animais. Os animais descobrem que estão sem comida. Afinal, mais da metade da floresta foi destruída para construir as casas. Então, eles terão que se virar com o pouco que tem, que nesse cenário é quase nada. E é nesse ponto que o RJ aparece, trazendo a suposta solução. Veja que o filme enquadra ele como se fosse um salvador, um socorro nessa situação. Ele é visto de cima e o sol brilhante atrás dele rebate a luz. E o filme faz questão de brincar com isso, para que todos nós entendamos que ele tá ali para ajudar, supostamente ajudar. Mas RJ vê nessa família de animais um escape para sua enrascada. Ele decide usá-los para conseguir coletar toda a comida que ele roubou e devolver para o urso Vincent. Porém, ele vai fazer isso passando a ideia de que os animais estariam juntando toda a comida para eles mesmos, como fazem todo ano antes do inverno chegar. Bem engenhoso. RJ conhece a civilização e a vivência dos humanos, então para ele tudo aquilo não é novidade nenhuma. Quando o Verne volta para dentro da floresta, ele mostra a marca de pneu que a bicicleta deixou no seu casco, mas essa marca não estava ali antes. Veja só. E espera,
Onde está a fita métrica que estava nas mãos dele há 1 segundo atrás? O filme avança e RJ continua se apresentando como salvador, como alguém que sabe o que faz e que tá ali para ajudar. Mas desde o início, Verne desconfia dele e não aceita a ajuda dele, mesmo o resto do grupo ficando encantado com tudo que ele faz. Aqui, o filme faz questão de fazer uma crítica ao consumo excessivo de fast food dos humanos. Temos uma sequência autoexplicativa disso, desde o momento em que RJ abre um salgadinho e faz uma explosão de queijo nacho, até a hora que ele vai para a casa dos humanos. Tanto que as cores das embalagens industrializadas são mais vibrantes e chamativas do que as cores da floresta, fazendo um contraponto com o que é realmente saudável. E isso se prova real quando o porco-espinho diz isso pro Verne. Eu tirei uns pedacinhos de grama dos meus espinhos para fazer uma comparação. Olha só isso. A grama parece mais verde desse lado. A grama do vizinho é realmente mais verde, ou seja, o que eles têm é melhor do que o que nós temos. E o filme quer que o espectador entenda a quantidade de comida industrial que consumimos em nossas vidas diárias. Podemos ver que Verne está mais afastado do restante do grupo. Isso porque ele desconfia de RJ. Ele não acredita e não compra a ideia dele logo de cara. Para ele, isso tudo é muito estranho e perigoso. E até o final do filme, o Verne sempre vai desconfiar de RJ. Sempre vai estar mais afastado, passando a ideia de perigo iminente. Eles derrubam umas latas de lixo e começa a fuçar ali para ver o que tem. O Verne pega uma fralda, pensando que é uma comida. Só que mais adiante veremos que nessa casa não tem nenhum bebê. Após serem expulsos do quintal por Gladys, a vizinha deles, que é presidente do condomínio, eles voltam para a floresta e Verne rompe com RJ, mandando ele ir embora. RJ vai e dorme numa árvore que tem ali perto. O que é estranho, já que guaxinins tem hábitos noturnos. Gladys foi desenhada para ser absurdamente caricata, lembrando até um pouco a estética da Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, sem nenhum apreço por animais. Ela também lembra muito a estética das Karens, dos Estados Unidos, que são mulheres de meia idade que faz da vida de todo mundo um inferno sem motivo aparente. É ódio gratuito. Veja que aqui Verne está carregando vários gravetos, mas quando ele se vira, ele está comendo uma casca de árvore. De onde ele pegou isso? Bom, e mais uma vez, RJ tenta se aproximar do grupo usando apelo emocional e consegue conquistar todos os outros, menos o Verne, que mesmo desconfiando dele, decide deixá-lo fazer parte da família, mas não por sua própria vontade, e sim pelo apelo dos outros. E logo de cara, RJ usa o Remy em seu plano. Na tentativa de roubar um carrinho vermelho cheio de cookies, ele faz parecer que o esquilo possui raiva usando chantilly. Só que na vida real, esquilos não possui ou transmite raiva. Isso foi meramente desenhado para o filme. Funcionou, ué! Atrás de você! Eu sei, você tá atrás de mim. Mesmo colocando a vida de Remy em risco, os animais parecem não ligar muito para isso e confiam cegamente em RJ, porque eles acreditam que ele tá ajudando a guardar toda essa comida para eles. Mas o que eles não sabem é que no fim tudo será dado a um urso. Temos uma sequência de cenas onde mostram os animais roubando várias comidas dos humanos e se empanturrando de açúcar. Tem até um momento em que Stella, a gambá, sai de dentro de um bolo, mas a pergunta que fica é: como foi que ela conseguiu entrar ali? Não sei. Gladys decide chamar um exterminador para dar um jeito nos animais, o que deixa Verne mais preocupado ainda. O exterminador chega em uma cena em que um dos gambás está se fingindo de morto para distrair os humanos, enquanto o restante do grupo rouba um cooler azul, o que é característico dessa espécie. Eles se fingem de mortos para não morrer. Só uma pequena pausa aqui. Um dia eu vi um meme em que disseram que esse exterminador se parecia muito com o Serjão dos Foguetes. Sabe o Serjão lá? Pois é, e cara, eu nunca mais esqueci disso. Bom, continuando. A consciência de RJ começa a pesar e ele vê que iludir esses animais para salvar a própria pele fazia dele um canalha desprezível, mas mesmo assim ele segue com o plano. Por outro lado, Verne, desconfiado da tremenda enrascada que estavam se metendo, decide juntar toda aquela comida e devolver para os humanos, e isso não termina nem um pouco bem. Perceba essa cena. Ambos começam a brigar pelo carrinho jogando ele de um lado para o outro, soltando a trava que prende a coleira do cachorro. Quando RJ cai no chão, não tem nada perto dele, mas num corte depois, ele aparece em cima da corrente. Em seguida, o mesmo erro acontece. Não há nada em volta deles no chão, mas subitamente aparecem 2 brinquedos de apertar próximo ao Verne. Bom, como eu havia dito, o plano dá errado e toda a comida é destruída. E a turma culpa o Verne por isso, se virando contra ele, dizendo que ele não deveria ter ido devolver tudo aquilo que eles tinham juntado.
Percebeu esse detalhe? Olha esses gambás. Te parece familiar? Crash, Ed e Ellie, da Era do Gelo, também dormem assim, de cabeça para baixo, pendurados pela cauda. É bem típico dessa espécie, igual se fingir de mortos. O que estão fazendo? Nos fingindo de mortos. Meu Deus. Durante o filme, vemos várias e várias vezes que Verne se separa de sua concha. E bom, isso jamais aconteceria na vida real. Tartarugas não podem se separar de suas conchas porque elas são grudadas em suas colunas. E para uma tartaruga, o Verne se move rápido demais. Bom, RJ só tem mais um dia para juntar toda aquela comida novamente, porque é quase lua cheia e o Vincent vai acordar e ir atrás dele. Dessa vez, Verne decide dar uma chance e acredita em RJ, depois de ter brigado com o resto do grupo. E todos se juntam para invadir a casa de Gladys e roubar toda a comida que puderem, recuperando tudo que perderam na cena anterior. Eles desenham um plano e botam em prática. E mais uma vez ele usa um anzol que nós nem vimos ele guardar lá do início do filme. Eles desativam um alarme e entram na casa passando a madrugada toda roubando comida, mas precisam ir embora depressa, porque Gladys acordou e então Heather, a filha do gambá, decide distrair a Gladys, se fingindo de morta. E bom, o pior acontece. As luzes se apagam, o meu corpo esfria. Heather, Perceba que Gladys estava com uma xícara na mão. Onde está ela agora? Não sei. Depois desse incidente, todos precisam sair dali o mais rápido possível, antes que o exterminador chegue. RJ, no calor do momento, se revela sendo um grande canalha, dizendo que toda aquela comida é para um urso e não para eles. Bom, e a gambá... Desculpa o mau jeito, tá? Mas vai explodir! explode. E nem me pergunte aonde estava essa rolha, você não vai querer saber. RJ foge com toda a comida enquanto o resto da turma é levado pelo exterminador. E aqui temos um grande erro na trama. Vincent estava observando tudo o que acontecia próximo dali. Mas como ele sabia onde RJ estava, se a última vez que ambos tinham se falado foi na caverna lá no início do filme? Enquanto os animais são levados no caminhão do exterminador, RJ decide reconsiderar e voltar para salvá-los daquela situação, empurrando o carrinho de comida no intuito de parar o caminhão e salvar os animais. Porém, o Vincent não deixa barato e vai atrás dele. Nessa cena temos alguns erros de continuidade. Veja que RJ tenta entrar pela janela do motorista que está fechada. Então Vincent quebra a janela do passageiro e ele entra, mas é jogado para fora da janela do motorista, que agora do nada está aberta. Os animais se livram temporariamente do urso e assumem o controle do caminhão, que levam eles de volta para a floresta, mas causam uma enorme bagunça no caminho. E chegando na floresta, o urso volta bem no estilo de It, a Coisa. Será que usaram essa cena do urso como inspiração para fazer a do Pennywise? Perceba os detalhes. A chegada dos dois é praticamente igual. Enquanto Vincent vem voando, segurando um balão de palhaço, o Pennywise faz a mesma coisa. A diferença é que ele está segurando os balões vermelhos, que é bem característico do personagem. Não estou dizendo que a Warner se baseou no 100 Florestas para criar essa cena do Pennywise, mas as referências estão aí, são bem iguais. Então chegamos no confronto final, onde os animais estão presos dentro da cerca e de um lado temos um urso homicida e do outro a Gladys e o exterminador. Veja que Vincent dá um soco na cara do exterminador, quebrando seu óculos e bagunçando o seu cabelo. Mais adiante, vemos os óculos dele intactos e seu cabelo no lugar. Para salvar todos, RJ usa novamente o Remy, que já é um esquilo hiperativo e veloz, só que dessa vez potencializa sua velocidade com bebida energética cafeinada. Remy se move tão rápido que tudo em sua volta parece lento. O mesmo efeito de Mercúrio dos X-Men e o Flash. Eles conseguem se livrar dos 3 predadores, usando armadilhas de animais contra eles mesmos. Se você for parar para analisar, o vilão dessa história é de fato o RJ, porque foi ele quem invadiu a caverna do urso Vincent para roubar sua comida, e usou os demais animais como mão de obra para juntar tudo que precisava. Mas no fim, ele reconhece seu erro e decide que também quer ter uma família e se junta de vez com o grupo, só que dessa vez com sinceridade. No final das contas, tudo dá certo. Gladys é presa, o exterminador também, e o urso é devolvido para a floresta. E o resto desse grupo de animais consegue viver ali, digamos que feliz para sempre.
Esse filme é um misto de sentimentos, é muita alegria e diversão ao mesmo tempo. Eu, como sempre, gosto muito de assistir e toda vez que eu posso, eu paro para dar uma reassistida nessa animação, porque também é uma das minhas favoritas. Comenta aqui se eu deixei passar alguma coisa. Aproveita e deixa a sua sugestão de filme pro próximo vídeo. Nós nos vemos em breve, forte abraço e até mais.